Olá, adolescentes, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? É com muito prazer e muita alegria que eu venho aqui através desse vídeo transmitir esta aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no encerramento desse trimestre, a qual na nossa revista tem como tema em sua capa Jesus Cristo, o melhor modelo. A nossa lição de número 13, o tema fala assim: Vida feliz. O texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 22. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse: Bom mestre, que bem fareis para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometereis adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, doa aos pobres, e terás um tesouro no céu, e venha e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. O que me chama a atenção nesse encerramento do nosso trimestre é que essa última lição ela tem como um título muito fundamental para os dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, que fala sobre vida feliz. O destaque fala assim: Tu me mostra o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmo 16, verso 11. O nosso primeiro tópico fala assim: uma alegria momentânea. Atualmente há muitos jovens que buscam encontrar a felicidade em coisas que são superficiais e temporárias. A adolescência também é uma fase de muitas irritações, um período de intensa mudança que influencia o metabolismo do organismo e o psicológico. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, vai falar: Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Porém, eu quero ficar com esse tempo de nascer e tempo de morrer. Todos nós sabemos que nós viemos a esse mundo, pois existe um Deus Todo-Poderoso que quis que nós estivéssemos aqui. Não se cai sequer uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Todos nós, quando nascemos, passamos por várias fases: criança, adolescente, jovem e adulto. Tudo isso tem a ver porque o metabolismo, o organismo e o psicológico estão passando por mudança. E não diferente dessa fase de adolescente, nós estamos passando por uma mudança para chegar a uma fase de jovens e assim por diante, uma fase adulta. E o segundo tópico vai falar assim: existe felicidade de verdade? Uma pergunta. Certo dia, um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: Você conhece os 10 mandamentos? Disse ele: Sim, tudo isso faço. Jesus falou: Porém, lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e doa aos pobres, e siga-me. Imediatamente o jovem ficou triste porque tinha muitos bens e riqueza, e foi embora. Aquele jovem preferiu viver uma alegria passageira do que viver uma alegria verdadeira com Cristo Jesus. Olhando para essa passagem, a qual o escritor colocou como o texto bíblico, Mateus 19, no versículo 16 ao 22, é muito propício porque esse jovem rico, ele vai até Jesus Cristo. Observe bem, não é Jesus Cristo que vem até a ele, e sim ele que vai até Jesus Cristo. E ele lhe faz a pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
E Jesus Cristo fala para ele: tu conheces os mandamentos? E ele disse: sim, tudo isso eu faço, tudo isso eu sigo à risca. Porém, Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele jovem, falou para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tem e doa aos pobres. Imediatamente aquele jovem ficou triste. Sabe por quê, irmão? Porque o coração daquele jovem estava voltado para os bens materiais. Às vezes, as bênçãos de Deus não é aquilo que Deus vai nos dar, e sim aquilo que Ele nos tira. Então, o que Jesus propôs para aquele jovem foi algo de muita valia para ele. Mas para Jesus Cristo, isso aqui tudo é passageiro: riqueza, bens materiais, carro, casa, tudo isso vai passar. Nós sabemos que um dia Jesus Cristo há de voltar para nos levar para o céu. E quando isso acontecer, nós temos que estar preparados. E o terceiro tópico fala assim: Jesus, o nosso modelo de renúncia. Quando Jesus abriu mão de todas as coisas, ele fez isso para nos dar o exemplo de que a maior alegria que alguém pode experimentar é render-se sua vida totalmente à vontade de Deus. Então aqui Jesus Cristo nos dá um alerta: aquele que verdadeiramente quer seguir, aquele que verdadeiramente quer ser feliz neste mundo, deve entregar sua vida totalmente para Deus. Eu me recordo de um jovem cristão a qual foi perguntado o que é mais importante para um cristão: ler a palavra ou orar? Ele lhe fez uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Veja, amados irmãos, que está tudo ligado. Você tem que ler a palavra e também tem que orar para ter a presença de Deus. E o quarto tópico para dar encerramento fala assim: a verdadeira alegria está em Cristo. Essa alegria, a qual não é encontrada em bens materiais e em nenhum ser humano, só é encontrada em Jesus. Ore ao Senhor e peça para Ele se revelar a você. Tenha certeza de que Ele não rejeitará as suas orações, pois todos aqueles que o buscam de todo o coração certamente o encontrarão. Então, nós sabemos que Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos orar. Pai nosso que estás no céu. Se nós reconhecemos que Ele é o Pai, pode um filho pedir um pão ao pai e o pai dar uma pedra? Jamais. Então, tudo aquilo que você colocar diante de Deus e pedir diante de Deus, Ele vai conceder. Porém, tem uma coisa: tem que estar ligado com Ele. Porque quando Jesus esteve ali no jardim do Getsemane, que ele fez aquela oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas sim a tua. Lembre de uma coisa, adolescente: quando você estiver orando, sempre o que tem que prevalecer é a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade dele é a melhor. A vontade dele é aquilo que nos vai levar à vida eterna. E muitas das vezes a gente ora a Deus, mas quando Deus nos dá uma resposta, assim como Deus deu uma resposta para aquele jovem rico, a gente deixa de ouvir a voz de Deus e não dá crédito àquilo que Deus está falando. Por isso que há entre nosso meio muitas pessoas fracas espiritualmente, há muitas pessoas que vão na igreja, que servem a Deus, mas não têm alegria verdadeira. Por quê? Porque não serve verdadeiramente a Deus da forma que Ele requer. Então fica aqui esse conselho, esse resumo da nossa lição, a qual o Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, vai falar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, esse tempos difíceis a qual nós estamos passando, a qual nós estamos vivendo, nós devemos mais do que nunca se render ao Senhor, buscar a face do Senhor. Porque, adolescentes, a fase a qual vocês estão passando, lógico, é uma fase do metabolismo, do organismo, do psicológico, que estão em frequentes irritações. Mas nós sabemos que se vocês colocar tudo isso diante de Deus,
todas as ansiedades, tudo aquilo que vocês precisar colocar diante de Deus, aí sim nós teremos uma vida feliz com Deus, porque Jesus Cristo, ele é amor, e aquele que o adora ele quer que o adore em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe.